Olá, boa tarde a todo o público da TV 247. Semana passada não tive aqui com o Fernando Horta, foi com o Guilherme Paladino, então prazer em revê-lo, Fernando Horta. Tudo bem com você? Tudo bom, Atush? Tudo ótimo, prazer em rever de novo. Pensei que tu tava chateado comigo. Eu disse, ó, Atush tá brabo comigo e Né? tal. Cara, é uma correria que você não imagina, cara. O que a gente está tendo que fazer para pagar as contas aqui não está fácil, mas graças a Deus está tudo bem. Você está bem? Aqui tudo tranquilo. Quer dizer, Brasília é aquela situação de sempre nessa época, né? Chove, 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 chove. E a gente sabe que daqui a 30 dias, mais ou menos, nós vamos começar uma seca desgramada e não vai ter absolutamente nada que resolva isso. Eu só espero que essa mesma condição climática não passe para a política. Pode ser, pode ser. A gente vai falar bastante sobre o governo Lula, sobre a questão da eventual prisão ou não de Jair Bolsonaro. Mas vamos falar antes sobre a conjuntura internacional. Tem coisas importantes acontecendo, né? Agora a gente subiu na manchete não sei qual que é o potencial destrutivo disso, mas era a manchete da agência Bloomberg também, um avião russo derrubado por um drone estadunidense, está sendo colocado como uma colisão, né? Mas, enfim, quer dizer, isso pode potencializar um ambiente internacional já bastante delicado. E aí eu estou pegando isso só como ilustração, Horta, para a gente falar um pouco sobre a guerra na Ucrânia, o cenário que você está enxergando para a solução ou não desse conflito. Depois a gente fala da economia americana também. Como é que você está vendo a Tu questão da sabe guerra? onde esse caça foi derrubado? Tu sabe em que local ele estava? Ó, acima do Mar Negro, aqui a aeronave foi derrubada, né? Aqui, ó, um caça russo colidiu com um drone de vigilância dos Estados Unidos no espaço aéreo internacional acima do Mar Negro, né? Forçando a queda da aeronave não tripulada. A aeronave Su-27, acompanhada por um segundo jato russo, atingiu a hélice do drone MK-9 Reaper, no que foi uma interceptação insegura e pouco profissional por volta das 7 horas, disse o comando europeu dos Estados Unidos. E aí está sendo colocado como uma colisão, né? Talvez não seja nada demais, talvez seja uma coisa que possa ter acontecido, mas o mundo está tão tenso, está tão nervoso, está tão preocupante, né? Que a gente resolveu destacar essa notícia. A situação não tá nada boa por qualquer lado que a gente olhe, né? A gente tem, de um lado, um mundo ocidental anglófono, gerenciado essencialmente aí por Estados Unidos e Inglaterra, que surgiu a partir, vamos dizer ali, do século XVIII e se manteve, né, com esses dois países se alternando, um coordenando depois o outro, mas se manteve assim até o final do século XX. E agora, no século XXI, parece que nós teremos de novo, né, uma virada muito grande na geopolítica do mundo, porque há a consolidação de um bloco no Oeste, organizado aí por China, Rússia, mas que tem também ali próximos Índia, próprio Vietnã, Coreia do Norte, né? E esses países passam agora a receber o auxílio de outros países do Oeste, como, por exemplo, Irã e Arábia Saudita, e isso está assustando demais o Ocidente, né? Tanto que o Ocidente já há algum tempo vem buscando espaços para tentar resolver isso através de guerra. A primeira das tentativas foi a Ucrânia, parece que vem dando sucesso, porque a Rússia está sendo dragada cada vez mais para esse conflito. A segunda das tentativas está sendo em Taiwan, mas parece que a China até agora conseguiu resistir a essas questões, né? Vamos ver se esse drone, qual é a chance de um caça russo de última tecnologia se chocar, né? Se chocar assim, sem saber muito bem, com um drone americano acima do Mar Negro. Eu acho bem difícil. Vamos esperar que essas coisas não esquentem, porque a gente está em cima de 2 barris de pólvora, né, Tuxo? Só está faltando riscar o fósforo para a coisa ficar realmente sem saída. Exatamente. Bom, obrigado aqui a nova assinante Sala Profunda. Vamos falar da economia dos Estados Unidos um pouquinho, Horta. A gente teve a quebra do banco SVB, Silicon Valley Bank, outros 2 bancos também sofrendo intervenção. E uma notícia aqui, ó, Facebook anunciando 10 mil demissões no dia de hoje, mais 10 mil demissões. O que está acontecendo com o capitalismo global, com as big techs, enfim, qual que é a sua leitura? Nós tivemos um processo de concentração brutal de renda, né? Hoje nós temos um cenário de concentração de renda no mundo mais profundo, mais
mais concentrado do que nós tínhamos antes da Primeira Guerra Mundial, e todo historiador sabe que uma das causas da Primeira Guerra Mundial é exatamente o processo de concentração de renda que estava acontecendo ali, o processo econômico concentrado na Europa Ocidental, em grande medida. Nós estamos numa situação pior que naquele momento. Então, de alguma maneira, o capitalismo não está encontrando mais áreas para abrir. Vamos lembrar que toda vez que o capitalismo entrava em crise, você tinha uma outra grande área, uma quantidade de pessoas que entrava nesse mercado consumidor para amainar essa crise, né? Então, quando as coisas ficaram complicadas, foi a América Latina, que foi integrada de forma consumidora no capitalismo. Depois nós tivemos uma melhoria da condição da África para que ela servisse única e exclusivamente para consumir produtos. Depois nós tivemos a Europa Oriental, com o fim do socialismo real, se abriu para isso. Só que agora não tem mais, não tem mais área para conseguir. Os Estados Unidos estavam tentando desmantelar o comunismo chinês para conseguir se apropriar daquele mercado que daria, vamos dizer assim, mais 10, 15, 20 anos aí de sossego para o capitalismo internacional. Não tem mais isso, né? Nós estamos com o planeta definhando, nós estamos com uma economia que não suporta mais esse grau tanto de consumo quanto de concentração de renda, e eu acho que os grandes bilionários do mundo estão começando a perceber que a coisa vai cair, vai descambar, e começam a fazer esse tipo de coisa aí. Corta 10 mil funcionários aqui, corta 20 mil funcionários lá, para ver se eles conseguem suportar a onda que deve vir por aí. Você assistiu a cerimônia do Oscar? Não assisti, porque eu vi que o Will Smith não estava. Eu digo, essa vez não vai ter ninguém dando tapa em ninguém. Eu não sei, eu não achei que fosse tão importante assim, mas enfim. Mas tu acha que eu perdi? Você assistiu alguns dos filmes? Não, eu assisti, eu vi as críticas, assisti não, porque a gente que trabalha com política no Brasil, só tu que consegue ser um cara que ainda consegue assistir filme aqui no Brasil. Não, fazia tempo, cara, fazia tempo que eu não assisti um filme, e eu falei várias vezes, né, desse filme Triângulo da Tristeza, tem muito a ver com o colapso aí do capitalismo que você mencionou agora. Recomendo fortemente, Walter. Você vai gostar disso. Tava no Oscar, Triângulo da Tristeza? Ganhou a Palma de Ouro no ano passado e foi concorrente a melhor filme, mas não levou nenhum prêmio, não. Mas eu vi uma crítica do Breno Altman a esse filme que ganhou, dizendo que é um filme péssimo. Aí eu fui ver os comentários, muita gente concordou com ele, algumas pessoas discordaram desse filme asiático, né, que foi o premiado, tudo ao mesmo tempo agora. Mas esse Triângulo da Tristeza eu achei realmente um filme espetacular, como há muito tempo eu não gostava de um filme dessa maneira. Vou dar uma olhada. E esse Oscar em especial foi o Oscar dos desatinos, né? Porque eu nunca vi pessoas tão díspares na sua acepção com relação aos filmes. Tanto o filme que ganhou, quanto o filme Baleia. Tem gente que ama, mas assim, 50%. Pessoas que adoram, acharam fantástico, sensacional, e gente que simplesmente achou completamente absurdo. Eu não sei quanto. Será que a gente está ficando muito polarizado também no resto do mundo? Será que o PT está por ali, né? Porque agora é assim, o PT é o responsável pela polarização em tudo que é lugar. Você não acha que a sociedade brasileira está despolarizando? Você não está vendo um movimento de despolarização? Eu acho que não. Eu acho que nós estamos latentes ainda, sabe? Nós temos uma parcela lulista de pessoas, vamos dizer assim, que está encantada com o governo, né? Esse encantamento depois a gente pode discutir se tem razão, se não tem razão, mas está encantado, né? E nós temos uma outra parcela que está nesse momento silenciada por conta da violência que apostou no processo desde bem na verdade 1 ano e 2 meses atrás, né? Porque o Bolsonaro começou o processo de violentar a democracia e as eleições brasileiras há 1 ano atrás. Só que eles estão calados, eles não se modificaram, tanto que aqui foram liberados mais 120 presos, se não me engano, ontem aqui de Brasília, e os presos saíram sendo aplaudidos e prometendo que vão continuar nos protestos, e os protestos crescem. Então, veja, nós temos vários indícios, sejam a partir desses testemunhos de pessoas que estão saindo da cadeia aqui, sejam pesquisas, por exemplo, que estão demonstrando que a esquerda vai definhando nas redes e que a direita volta a crescer. Nós temos vários desses indícios que nos deixam muito preocupados. Eu não estou vendo despolarização, eu estou vendo que eles estão ganhando tempo para virem com mais força. Mas a figura de Jair Bolsonaro está muito abalada, né, pelo escândalo das joias. Eu vou ler aqui o comentário do Afonso Moreno. Capitalismo e agenda neoliberal imposta só causa miséria, pobreza e fome da população oprimida, né?
Deixa eu ler esse superchat do Marcos Carvalho, está dizendo 9.661 é o preço de um escravo, segundo o MP. Ser senhor de escravos no Brasil compensa, quando punida com multa, paga com lucro da escravidão. Será essa multa lá por cada escravo, no caso das vinícolas, né? Talvez seja isso. Horta, e a questão do Jair Bolsonaro, né? E da Michelle e das joias? Até agora ninguém preso, ninguém foi punido. Como é que você está vendo assim? Não, aquilo que a gente já falava em alguns programas, né? Quem está nos assistindo, quem assiste aqui o 247, em especial esse nosso período aqui, não deve estar sendo pego de surpresa em absolutamente nada, porque a gente comentou isso lá atrás, que ia se iniciar um processo de desgaste paulatino da figura de Jair Bolsonaro. Ainda comentei domingo agora com o pessoal no meu canal, dizendo, vocês esperem aí para terça, quarta-feira, uma nova notícia que vai continuar desgastando, e aí hoje saiu que finalmente eles vão liberar o cartão de vacinação do Bolsonaro, quer dizer, está tudo sendo organizado para esse desgaste da imagem que foi construída de um mito, né? Você precisa desgastar isso para depois poder prender ele, você não consegue prender ele antes disso. É um processo muito semelhante ao que fizeram com Luiz Inácio Lula da Silva. No caso do Lula, obviamente, comprovadamente sem nenhuma prova, no caso do Bolsonaro, com provas fartas, mas ainda assim a gente precisa desbastar essa figura que ele criou para poder chegar lá. E eu acho que a Michelle está jogando um jogo muito perigoso aí nesse meio, viu? Ela está tentando se libertar do jugo do Bolsonaro, ela está tentando montar a sua própria imagem, ela está sendo incentivada por alguns agentes políticos a fazer isso, só que ela é casada com uma figura machista, uma figura dominadora, uma figura que não vai aceitar de maneira nenhuma e uma figura que que sabe efetivamente que tem controle sobre Michelle, né? Então, não sei como é que isso vai terminar. Acho que não termina bem, porque mesmo que Jair Bolsonaro aceite esse papel que a Michelle está fazendo, os filhos do Jair Bolsonaro não aceitam. E já há discussões aqui em Brasília bastante duras uns com os outros, e tomara que eles discutam e mostrem os podres uns dos outros, né, Leonardo? A gente torce aqui pela briga, né? Bolsonarismo é uma seita, diz a Laura Charaf. Eu não sei se você viu uma declaração do diretor-geral da Polícia Federal, eu achei muito interessante, tem a ver até com essa questão de Facebook, Oscar, metaverso, né? Ele falou que as pessoas que estão presas em Brasília estão vivendo ainda um surto coletivo e não sabem se estão... Quer dizer, ainda não caiu a ficha do mundo real, né? Talvez ainda achem que estão, assim, sabe, num videogame em que esse momento da prisão é só uma fase até a glória final. Então ele disse o seguinte, existe um surto coletivo entre os golpistas no Brasil. Como é que você vê essa declaração do diretor-geral da PF, Horta? Para nós historiadores é super comum, é assim que a gente explica o fascismo, que a gente explicou o fascismo lá no século XX, não tem nada de novo. Aliás, eu tenho visto alguns colegas aí da academia fazendo uma ginástica para tentar explicar o caso brasileiro, não precisa, está tudo explicado direitinho, como nós tínhamos lá atrás com Mussolini e por Hitler, exatamente a mesma coisa, quer dizer, houve uma reconstrução de um mundo que não existe, essas pessoas passaram a ser alimentadas por 6 anos dentro desse mundo, viveram efetivamente a partir da representação que elas criaram, viveram nesse mundo representadas por Jair Bolsonaro, e agora para tirar essa gente desse lugar e colocar no mundo real precisa muito, muito choque, muito chacoalhão, porque essa gente não vai para lá de nada. Isso se nós tivéssemos controle sobre as formas de comunicação que elas têm da realidade. Nós não temos isso. Os canais de comunicação do Bolsonaro seguem funcionando e alguns dizem que inclusive de forma mais efetiva do que antes. É interessante essa questão do surto coletivo, né? Lembra aquele filme A Queda, quando Goebbels se mata a família, etc. e tal, e eles chegam à conclusão de que eles não podem viver num mundo sem o Führer, né? Quer dizer, mais ou menos isso. Ângela Guiar, também acho que estão se articulando, não vejo no meu entorno nenhum deles arrependidos de ter votado no inominável, né? É mais ou menos isso, né? Quer dizer, estão aceitando o governo Lula, mas provavelmente nessa nova articulação. E aí, Horta, pegando esse exemplo do surto, do delírio coletivo, etc. e tal, eu queria já trazer um novo tema, né? Que é a proposta que está sendo feita pelo governo Lula, Flávio Dino, mas também com apoio de ministros do Supremo,
talvez da própria SECOM, que é de regulamentação das redes sociais. Como é que você vê essa proposta de regulamentar e, de alguma maneira, equiparar as big techs a veículos de comunicação, né? Eu acho totalmente equivocado o que está sendo feito. Tratar a questão da desinformação e a questão da sobreposição do mundo digital sobre o mundo material com as ferramentas do direito, não só isso é inefetivo, como pode levar a um processo de destruição efetivamente daquilo que nós conseguimos construir de defesa nas redes. Vou te dizer, Atush, porque isso também te diz respeito. Já há informação de dentro do STF de que uma das propostas do STF é que sejam desmonetizados todos os sites que trabalhem em conteúdos relacionados à política. Se isso acontecer, toda a mídia alternativa vai entrar nesse barco. E, claro, isso é o sonho dourado da Rede Globo. Você acaba com a publicidade digital. Exato. E é esse o caminho que eles estão tomando no processo dessa regulamentação. Não se trabalha as redes sociais a partir da regulamentação. Primeiro porque é inefetivo, é como se a gente estivesse enxugando gelo. Quanto tempo essa regulamentação vai ficar atualizada? 2 anos? 3 anos? Eu acho que antes da eleição, da próxima eleição, antes de 26, nós já temos novos programas, novos mecanismos de comunicação, novos sites, novas plataformas que vão surgir, porque elas estão surgindo aí num prazo de 3 em 3, 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, e isso vai se reduzindo cada vez mais. Portanto, é totalmente ineficaz o que está fazendo e ainda ameaça de uma forma muito grande, entregar ferramentas para grupos de pessoas que vão usar elas certamente contra nós. Então, eu não gosto desse tipo de situação, acho que nós estamos errados, e todos os projetos que eu vi de regulamentação da mídia, e olha que eu estou escrevendo um artigo sobre isso, e peguei vários desses projetos, Atush, são brutalmente idiotas e pararam na década de 90 do século passado. Não, talvez não sejam tão idiotas assim, Horta. Talvez eles atendam à agenda da Rede Globo. A Rede Globo, ela é uma forte apoiadora do PL 2630, que é o projeto de combate às fake news, porque tem lá o artigo 38. O artigo 38 tem como finalidade esvaziar a publicidade digital e voltar a jogar os recursos para a Rede Globo. Então, todo cuidado é pouco, né? Evidentemente, né? Se, por exemplo, se a gente tiver no governo Lula, no governo do presidente que foi preso pela Rede Globo, uma iniciativa que que recrie o monopólio da Globo nas comunicações, isso seria um grande equívoco, né? Mas espero que não consigam avançar com isso. E está se entrando nessa discussão pelo lado errado. Não se entra na discussão pela regulação. Se isso funcionasse, Atush, já tinha sido feito e implantado na União Europeia, já estava funcionando e a União Europeia não tinha mais problema com desinformação. Mas não foi recolocado. Eu mostrei no meu Twitter, inclusive, alguns dos relatórios da União Europeia a respeito disso. São relatórios da ordem de 100 páginas, 200 páginas, que são adendos a outros relatórios anteriores, que já montam mais de 2.000 páginas de material, e todos os profissionais que ali trabalham dizem que essas são discussões introdutórias, ou seja, não dão conta de todo o tema. Agora, você imagina, Tuxi, se nós temos uma União Europeia que gasta alguns milhões de euros para pesquisar esse tipo de coisa, produz relatórios de 2, 3, 4, 5 mil páginas em que as pessoas que estão ali produzindo aquele relatório informam que aquilo é uma discussão inicial do tema, que o tema é muito mais complexo que isso. Me diz como é que um PL brasileiro, introduzido por 3 páginas, né, com algum tipo de problemática ali, vai dar conta de uma situação dessa. A gente está entrando completamente equivocado nisso. Nós devíamos estar entrando pelo lado da educação e pelo lado da comunicação, e não pelo lado do direito. O direito deveria ser a última parte, a finalização, simplesmente para dar os toques que precisam colocar alguns grupos no seu lugar. Mas o grosso do combate tinha que vir por comunicação e educação, 2 áreas que o governo simplesmente não sabe que existem. Bom, e a gente tem um fato novo acontecendo nesse momento. Eu vou botar aqui na tela, Horta, agora, a notícia da agência Saiba Mais. É uma das principais agências de jornalismo do Rio Grande do Norte, se não for a mais importante. Está aqui a Fátima, governadora do Rio Grande do Norte, cancela a agenda em Brasília, ministro da Justiça anuncia medidas contra atentados. Vários atentados acontecendo no Rio Grande do Norte nesse momento, uma revolta
no sistema prisional. Lembra muito que já aconteceu em outros estados também. Já aconteceu no Rio de Janeiro, já aconteceu no Ceará, já aconteceu, enfim, me lembro, enfim, Maranhão, né? A questão lá de Pedrinhas e tal. Estamos entrando numa situação perigosa, perigosa. Então, eu não sei se você viu as notícias de hoje, uma onda de violência no Rio Grande do Norte. Vamos passar para a agenda, essa agenda da Isso, violência. na realidade, é um repuxo da forma como o Ministério da Justiça foi montado. O Ministério da Justiça foi montado de uma forma bastante progressista, com pessoas muito capazes, mas muito diferentes do que as instituições de segurança pelo Brasil inteiro estavam acostumadas a lidar. Né? Então, nós temos que entender como é que isso funciona. Né? Nós temos, obviamente, um governo central, mas esse governo central ele não tem musculatura para agir em todos os lugares, ele precisa, obviamente, de contatos com instituições em cada um desses lugares. E quando você moderniza, torna essa instituição central extremamente progressista, você vai viver a revolta de outras instituições que precisam receber informações, ordens, ou sei lá o que, dessa primeira parte que foi transformada. Então, quando você faz essa transformação abrupta, e não estou aqui falando contra ela, acho que o ministro Flávio Dino foi corajoso ao fazer, mas quando você faz esse tipo de coisa, você pode ter certeza que você vai enfrentar efetivamente esse tipo de manifestação. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é que essas manifestações não comecem a pipocar em outros estados, né? Que esse é o meu grande medo, é que você comece a pipocar em outros estados e de alguma maneira o bolsonarismo e toda essa estrutura golpista, né, Atush, que segue intacta, vamos falar sério, segue intacta, os militares que participaram do golpe seguem lá, o Múcio continua na defesa, o Lira continua no mesmo lugar, o Aras está no mesmo lugar, o Pacheco, quer dizer, todos os grandes agentes ali que de alguma forma participaram do 8 de janeiro, seja de forma ativa, seja de forma passiva, continuam nos mesmos lugares. Se esse tipo de ação começar a pipocar aqui e a colar no Brasil, nós temos que ficar com o olho de pé, com o olho aberto, porque nós poderíamos estar entrando de novo, né, na tentativa de finalização daquilo que eles não conseguiram no 8 de janeiro. Bom, perigoso, né? Fora imperialismo, dizendo aqui, ó, ataques no Rio Grande do Norte para destabilizar a governadora Fátima Bezerra. Você acha que não é coincidência que tenha acontecido no estado governado pelo PT? Não, não é coincidência, não. Não é coincidência, isso na realidade é as instituições conservadoras da área da segurança. Eu vou até mais longe, tá? As instituições fascistas da área da segurança, porque o fascismo cresceu no Brasil exatamente em cima daquelas instituições que detêm o monopólio legítimo da violência, que é exército, polícia e o judiciário, é exatamente a indignação dessas instituições fascistas contra qualquer tipo de transformação que possa acontecer. E outras instituições estão achando isso muito bom, entendeu, Atush? O Exército está adorando que aconteça isso, porque o Exército estava em linha de modernização, de linha de ataque, vamos dizer assim, de que nós pudéssemos desarmar essa estrutura golpista que se reproduz dentro do Exército, e se essas coisas começarem a acontecer, nós não vamos conseguir modificar o Exército que está lá em cima nessa pirâmide, né? Nós precisaríamos transformar muita coisa para chegar neles. Então, quanto mais oposição eles conseguirem botar, mais esses grandes militares que estão aí protegidos por essa carapaça institucional ficam felizes com tudo isso. Portanto, a gente está vivendo um sistema que se retroalimenta. E isso é que é importante as pessoas entenderem. Eles vivem da destruição e da violência. Diferentemente de nós, quando a destruição e violência nos causa problema, porque nós não conseguimos aprofundar as nossas políticas, eles não. Eles vivem e crescem exatamente nesse sistema, portanto a gente tem que fazer isso parar o mais rápido possível. Minha cidade é a mais atacada, diz aqui Antônia Lúcia, né? Clima de medo acontecendo. E ela está dizendo, boa tarde, Léo e Horta, adoro quando vocês conversam com a gente. Enfim, vamos tocando. Horta, então entrando aqui agora na questão do governo Lula, né? Hoje ele transmitiu uma reunião ministerial, deu uma bronca nos ministros, dizendo, olha, não anunciem nada sem antes passar pela Casa Civil. Já se fez um diagnóstico de que a bronca é para o Márcio França, né, que detalhou aquele plano lá das passagens a R$200, parece que não estava tão maduro assim. Qual é a análise que você está fazendo do governo Lula até agora, com praticamente 2 meses e meio de mandato?
Bom, vamos lá. Primeiro, falta um protocolo de comunicação no governo, né? Se o presidente tivesse feito isso associado à SECOM e dizer, olha, nenhum ministério anuncia mais nada antes de passar pela SECOM, para que a SECOM possa trabalhar essa informação de forma a extrair a maior quantidade de capital político de cada uma dessas informações, eu estaria achando maravilhoso. Mas não foi isso que aconteceu. Essa briga que o presidente deu ali, provavelmente para outros ministros, não foi só o ministro Márcio França que anunciou coisas impossíveis, o ministro Silvio Almeida anunciou também coisas impossíveis, lá em discurso no exterior, dizendo que nós iríamos punir os responsáveis pelo assassinato de Marielle, e eu, inclusive, na época, nesse programa aqui, disse, eu espero que ele tenha informações suficientes, que nós não temos, porque, a princípio, as instituições brasileiras não estão querendo ou conseguindo fazer essa punição, mas ele prometeu. Então, vários ministros saíram prometendo coisas sem necessariamente essa articulação. E aí o presidente demonstra aquilo que a gente vem falando há um bom tempo. É um governo sem sinergia, cada um puxando para um lado. Agora, deixa eu dizer uma coisa, Tuxa, eu acho que essa medida do ministro Márcio França seria uma das mais acertadas do governo. Primeiro porque trabalha com aquilo que as companhias aéreas chamam de custo marginal zero, né? Muitas vezes você tem um voo lá que precisa, sei lá, de 150 pessoas para serem pagos, e aí ele viaja com as 150 pessoas que pagam o custo dele, e ele tem mais 50, 60 lugares ali que ele poderia colocar de lucro que ele não coloca. Então, trabalharia-se em cima disso, você faria uma medida que atende explicitamente os interesses da classe média, né? Porque quem vai começar a viajar, obviamente, nisso é a classe média, você moveria a economia brasileira em diversos lugares, quer dizer, era uma medida extremamente inteligente, não sei efetivamente por que justamente com ela, com talvez uma das medidas mais inteligentes que tenham sido tomadas nos últimos tempos, tenha sido a bronca do presidente. Agora, o presidente, ao fazer isso, né, ao abrir a reunião e dar a bronca de forma pública, ele também está querendo comunicar alguma coisa. E essa comunicação tem um custo, né? Ele quer passar para a sociedade que ele está coordenando isso tudo e que há ministros que estão sendo chamados à atenção, porque há já sobre determinados ministros uma série de críticas, tanto da esquerda, eu não venho falar da direita, porque a direita critica qualquer coisa, está na oposição, mas do nosso lado já há críticas fortes, que o presidente tenta mostrar assim, olha, eu sei, estou aqui coordenando, mas também há o outro lado disso, né, Atush? Quando você publicamente abre essa reunião e faz essa crítica, você está dando razão para que os seus ministros se sintam pelo menos chateados, né? Não podia ter falado comigo, não podia ter dito isso de forma reservada, precisava me expor, precisava expor os ministros. Então, essas coisas têm alguns lados, eu espero que isso esteja sendo bem pesado. De qualquer forma, o resultado é muito claro. O governo ainda não é sinérgico e isso está causando incomodação ao presidente. O Marcelo Maff está dizendo, não seria caça russo derruba drone americano? Pela TASS, o drone dos Estados Unidos foi derrubado pelo caça russo, então é isso. Já vou passar essa informação para o pessoal da redação. E Jasmine Sekmet está aqui se tornando assinante também. Horta, e na área econômica, como é que você está vendo as discussões? Você falava antes da gente entrar no ar aqui que essa crise do Facebook está relacionada ao tema dos juros altos, né? Essa semana vai ser marcada pela tal apresentação do arcabouço fiscal. O governo vai apresentar um arcabouço fiscal e vai ficar na esperança de que o Roberto Campos Neto reduza a taxa de juros. Como é que você está lendo essa questão Banco Central versus Ministério da Fazenda? Eu estou bem preocupado, sabe, Atush? Eu estou bem preocupado porque o Ministério da Fazenda, ao invés de buscar um protagonismo na questão da economia, o Ministério da Fazenda se colocou numa posição passiva de arrumação de casa. Então, o Ministério da Fazenda está arrumando a casa para que o protagonismo venha do Campos Neto ao baixar os juros. E eu tenho a impressão que ele vai se dar muito mal, porque o Campos Neto não vai baixar o juro, na medida em que a irracionalidade do juro alto no Brasil nesse momento serve às elites e aos interesses exatamente das pessoas que colocaram o Campos Neto lá, entre eles o próprio Bolsonaro. Ele está lá para sabotar o governo. Então era preciso que o Ministério da Economia tomasse uma posição muito mais proativa do que está tomando, muito mais para cima do que efetivamente simplesmente esperando que outros agentes tomem decisões para que a coisa possa andar. E você lembrou muito bem aqui, esse arcabouço tributário tem chance pequeníssima de ser aprovado.
E eu explico por que tem chance de ser aprovado. O sistema fiscal tributário brasileiro é extremamente ineficaz, injusto, tudo que você possa imaginar de ruim ele tem, né? Mas ele estabeleceu uma certa relação de ganhos e perdas entre os diversos atores que ali participam, em especial nas esferas de poder municipal, estadual e federal. Ele estabeleceu uma relação de ganhos e perdas sobre a qual os governadores e os prefeitos colocam as suas posições políticas e a sua forma de administrar os seus lugares. E você não consegue fazer essa troca sem necessariamente o apoio de todos esses grupos. Ainda mais num parlamento que nos é franca e claramente contrário, hostil e agressivo. Eu tenho a impressão, Atush, que nós vamos cair numa grande armadilha. Vai ser apresentado um arcabouço, por melhor que ele seja apresentado, ele vai ser triturado dentro da Câmara, transformado, modificado, e vão aprovar efetivamente o que as elites brasileiras querem, e a partir daí nós vamos ficar reclamando que nós perdemos um tempão na economia antes de tentar alguma coisa mais ativa, mais proativa para fazer a economia brasileira reagir. Nós já nesse momento, alguns relatórios que nos apontam para 2 semestres de recessão em 2023. E a minha dúvida é, será que o governo aguenta 2 semestres de recessão? Acho que não. Pois é. E aí, nesse sentido, você acha que a equipe econômica está a reboque do Banco Central, é isso? Não, ela se colocou... primeiro ela adotou... eu vi a entrevista do Haddad lá para o William Vac. Primeiro a gente tem que sinalizar... o coitadinho, assim, dá pena o jornalismo brasileiro quando você tem uma figura como William Vac repetindo aquele monte de absurdo que ele repetiu de forma agressiva como ele fez. O jornalismo brasileiro acha que ser desrespeitoso, agressivo, conservador e incapaz de entender novas ideias é ser bom jornalista. Então, a primeira coisa que a gente tem que sinalizar, o Haddad foi para lá para ser agredido, né? E aos poucos, obviamente que ele tem muita capacidade, ele foi escapando dessa situação. Mas ao escapar dessa situação, ele não falou o essencial, quer dizer, o Haddad não mencionou ali plano de desenvolvimento econômico, não falou ali plano de reindustrialização, plano de retomada de pesquisa científica e inovação, ele não tocou em absolutamente nada. Ele foi pautado para ficar defendendo a postura dele nos juros e para ficar sendo atacado por aqueles jornalistas lá. E aí é que você vê o que eu estava dizendo, quer dizer, o Ministério da Economia, em vez de tomar atitudes do Ministério para fazer a economia crescer, ele adotou uma série de teorias econômicas antigas, antiquadas e que hoje já não dão conta dos problemas do mundo, para se solidificar numa posição para defender a ideia de que nós precisamos arrumar a casa e depois da casa arrumada nós vamos pedir baixa de juros e depois que os juros baixarem nós vamos entrar com algum pedido, algum clamor, algum desespero aí para que se comece investimentos no Brasil. Essa sequência ordenada de coisas, ela é característica de um tipo de teoria econômica, de um tipo de interpretação. E isso pode nos causar problema, porque o Ministério da Economia se reduziu à condição de um arrumador de casa. Horta, você falou, olha, o Brasil talvez não aguente 2 semestres de recessão. Eu acho que eu tenho visto as previsões de mercado, ainda está se prevendo ali que o Brasil vai crescer, 0,8%, 1,5% neste ano, embora o quadro internacional esteja se deteriorando, né? Como é que você avalia o impacto político de uma recessão econômica no governo Lula? Porque é o seguinte, quer dizer, tem muito alívio na sociedade brasileira com o fim do bolsonarismo, né? Aquela coisa, porra, já não é mais aquela ansiedade, aquele nervosismo, como se a democracia fosse acabar amanhã. E tem uma coisa que muitas pessoas têm colocado também, que é a seguinte, eu já vi em várias matérias, sites, redes sociais, o Lula não abriu as portas do paraíso, ele apenas fechou as portas do inferno. É uma coisa que as pessoas estão dizendo. Mas as pessoas vão esperar alguma melhoria do ponto de vista material, vão cobrar. Como é que você está vendo a questão política dessa situação econômica difícil? Primeiro, vamos lá, né? A economia brasileira crescendo 1% ou algo próximo de 1% é crescimento real zero, né? Você sabe que 1% a economia cresce simplesmente com o crescimento vegetativo da população. População aumentando, mais gente entra no mercado de consumo, mais gente entra no mercado de trabalho. Isso dá um crescimento de cerca de 1% ao ano. Então, qualquer coisa que fique um pouco acima, um pouco abaixo disso, é fracasso completo da nossa relação econômica. Aí, vamos lá.
Nós estamos vivendo uma felicidade no governo Lula que é uma felicidade simbólica, é no campo do simbólico, é no campo dos sentidos, é no campo da compreensão de mundo, ainda não no campo material. Né? Isso as pessoas têm que entender. Então, só o fato de você não ter um presidente que está ofendendo alguém, ou criando um problema internacional, ou retirando um direito todo santo dia, já nos dá um alívio. Só de você ter um presidente que está trabalhando para a manutenção dos direitos que existem e tentando melhorar a vida, já funciona e já ajuda bastante. E isso está muito bem sinalizado nas pesquisas que estão aparecendo até agora. Quer dizer, nós temos 60 dias de governo e as pesquisas já mostram o seguinte: quantos por cento das pessoas acham que o governo vai ser bom ou ótimo? Veja, não é a avaliação do governo até aqui, mas é o meu sentido, a minha vontade de que o governo seja bom e ótimo. E as pesquisas estão dando em torno de 60%. Então, há uma emoção muito grande com o Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, isso não perdura se a realidade material começar a atropelar literalmente essas posições. É necessário que o governo gere emprego, que gere renda, que nós entremos num ciclo de produção, num ciclo virtuoso do capitalismo, como a gente chama, né? A despeito de qualquer outro custo político, essa deveria ser a principal razão hoje dos esforços políticos do governo. E parece que não está sendo assim. Parece que primeiro querem resolver coisas como a taxa de juros, como o nosso superávit, o pagamento das coisas que ficaram lá para trás, e aí o tempo da política acaba se dissociando do tempo da economia, e a política não segura sozinho isso. E volto a repetir, né? Todos os agentes que deram o golpe seguem lá em estado latente, esperando apenas que o governo Lula pisque. E essa piscada pode ser 1 ou 2 semestres de recessão. Horta, deixa eu te relatar uma coisa que eu presenciei no dia de ontem. Houve um almoço em torno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Vários empresários, um almoço promovido pelo LIDE, do João Dória. Aí fui lá conferir, nunca tinha visto uma fala do Tarcísio, né? E o Tarcísio é um cara muito preparado, decora muitos números, fala muito bem. Principalmente diante dessas plateias empresariais, ele causa aquilo... Parece que ele é o objeto de desejo do empresariado na política. O cara que não é político, é técnico, é tocador de obras, faz tudo, etc. e tal, né? Bom, aí depois desse almoço, houve eles têm lá uma avaliação, há uma nota que o empresariado dá. Estava lá o prefeito de São Paulo também, o Ricardo Nunes, né? Então eles dão uma nota para o prefeito, uma nota para o governo federal e uma nota para o governo estadual. O governo federal, na visão dos empresários, e eram grandes grupos que estavam lá representados, ganhou nota 4, né? A prefeitura ganhou nota 6 e o Tarcísio ganhou nota 8, né? E, inclusive, o cara que estava lá apresentando falou que foi a maior nota que um governador de São Paulo já ganhou. Ele até pediu desculpas, maior inclusive do que a do João Dória, que era antecessor e estava lá na mesa. Então, o Dória nunca tinha ganho uma nota 8 do empresariado. Há uma euforia muito grande com o Tarcísio. O Tarcísio não é um candidato a presidente ainda, né, porque, em tese, o dono da direita no Brasil ainda é o Jair Bolsonaro, que pode ser vetado ou não. Mas, olha, deu para perceber que esse cara está se preparando para isso, vai tentar fazer muita entrega de obra e não sei o quê. Até me chamou a atenção também que ele reparou uma dessas estradas destruídas pela chuva, que foi a Mogi Bertioga, mas não apenas reparou, como colocou lá todo dia um drone sobrevoando para já fazer o filme de propaganda, né, da recuperação da Mogi Bertioga. O cara é marqueteiro, tem muito apoio empresarial, não lhe faltará dinheiro, né? Então, por isso que aí eu volto ao ponto que você colocou. O governo Lula precisa entregar ganhos materiais à sociedade. Não está decidido, né, que o Brasil não volta à extrema-direita, ou que ele não volta à direita. Então é isso que eu queria trazer como informação para você refletir. Não está decidido, viu, Atush? Nós temos um risco muito grande do terceiro governo Lula ser um último governo de esquerda. Se nós fracassarmos no terceiro governo Lula, nós não ganhamos mais um governo nos próximos 10, 15 anos. O presidente tem que estar ciente disso.
O mesmo presidente que deu o impulso para que a gente pudesse realmente transformar o Brasil nos 4 mandatos que foram ali colocados, 3 e um pouquinho, né, porque a Dilma foi a piada, pode ser também o último dos presidentes que nos permita esse tipo de sonho. Vai depender de como nós vamos organizar o governo aqui, se nós vamos conseguir entregar aquilo que se prometeu, e a Tuxi se prometeu muita coisa, a gente tem que dizer isso. Não quer dizer que não possa ser entregada, mas se prometeu muita coisa, as pessoas esperam muita coisa do presidente Lula e de um governo dele, e é por isso que ele está preocupado, e é por isso que ele está tocando o berrante aí com 60 dias de governo. Esse é o primeiro ponto. Agora, Tarcísio é aquilo que o Moro não conseguiu ser. Tarcísio é a cara civilizada do fascismo conservador, tecnocrático que estão tentando implementar no mundo inteiro. O Tarcísio é o bolsonarismo sem Bolsonaro, é tudo que a elite brasileira gostaria. Quer dizer, é o cara que vai matar 700 mil pessoas, mas não vai xingar a jornalista ali na frente. Então, o matar 700 mil pessoas a gente pode engambelar, como foi feito, né? Que tem uma enorme capacidade de mídia sendo colocada atrás dele, que é outra coisa que a esquerda simplesmente não consegue fazer. Olha só, Tuxi, um bom canal de comunicação é capaz de fazer coisas boas se tornarem muito maiores e coisas ruins se tornarem muito mais palatáveis a partir da forma como você trabalha isso. E isso nós estamos deixando de lado. E, obviamente, o Tarcísio sabe que isso não pode ser deixado de lado. Então, o Tarcísio é hoje muito perigoso, tá? E nós deveríamos ficar com muito cuidado a respeito disso, porque ele hoje goza de um espaço de amizade com Luiz Inácio Lula da Silva e de um distanciamento de Jair Bolsonaro que lhe permite captar situações de voto e tudo mais que o Bolsonaro não tem condições de fazer. Então ele é mais perigoso hoje, em termos eleitorais, do que o Jair Bolsonaro jamais foi. É importante as pessoas entenderem isso, porque os votos de Jair Bolsonaro vão para ele e ele vai receber aqueles votos que nós ganhamos nessa eleição, como, por exemplo, Simone Tebet e Companhia Limitada. Então, assim, a gente tem que se dar conta do que está fazendo, a gente pode estar aí criando a cobra dentro da própria casa para que ela venha nos morder. Como é que resolve isso, Fernando? Bom, a gente precisa começar a fazer o governo federal entregar coisas e demonstrar claramente as contradições de um governo de Tarcísio. Não é difícil fazer isso, mas precisa de trabalho. Júlio Liberal está dizendo, no litoral norte todas as ações estão sendo dadas como obras e ações do Tarcísio. Os moradores elogiam muito. E eu pude fazer uma questão para ele lá, teve um momento lá de um quebra-queixo lá com os jornalistas, né? Eu perguntei se ele já está fazendo alguma parceria com o governo federal. E olha, foi muito interessante a palestra dele inteira. Ele não falou nem a palavra Lula e nem a palavra Bolsonaro. Então ele se apresenta como alguém que está além dessa disputa, como um tocador de obras, um entregador, tal. Quando eu fiz essa pergunta sobre parcerias, ele falou, não, olha, vai caminhar tudo muito bem com o governo federal, a minha reunião com o presidente Lula foi muito boa, falei inclusive sobre a privatização do Porto de Santos, o Lula me pediu que falasse com o Rui Costa, o Lula me falou, Tarcísio, eu não sou dogmático, né? Se for melhor para a população, tal. Então ele está avançando, ele está avançando na privatização da Sabesp, vai tentar insistir na privatização do Porto de Santos, que não é dos terminais, é da autoridade portuária de Santos. Então, é uma situação bem interessante. E aqui, ó, o Física Matemática Xadrez está dizendo, o Tarcísio é o Bozo com o freio na boca. Aí hoje, Horta, a gente publicou uma notícia aqui, interessante, que foi essa aqui, ó. Coisas simbólicas, né? E a gente debateu isso no Bom Dia 247. Uma estação de metrô que se chamaria Paulo Freire. Eu nem sei se foi o Dória que ia dar o nome. Imagina, o Dória poderia ter... Talvez tenha sido o Dória que deu o nome Paulo Freire ou Rodrigo Garcia, mas certamente foram os tucanos, né? Porque não foi... A esquerda não governa São Paulo, nunca governou. Né? E aí seria Paulo Freire e vai ser agora Fernão Dias. Tem uma mensagem aí para a extrema-direita, né? Sai a educação inclusiva e entra de novo o malufismo, o tocador de obras, é uma coisa nessa direção, né? Enfim. O Tarcísio ele sabe atender a plateia dele. Ele sabe que uma parte desse gado que votou em Bolsonaro quer medidas simbólicas, quer nomes, se preocupa com cores, se preocupa com qual é a plaquinha que vai em cima do banheiro, essas coisas todas que são fáceis de serem entregadas se a burguesia tiver
atendido os seus interesses. A burguesia sim quer receber dinheiro, a burguesia sim quer concentrar renda, a burguesia sim quer controlar as formas de desenvolvimento social e econômico no Brasil. Essa gadaiada que ficou ao lado de Bolsonaro quer essas outras coisinhas aí, quer que eu tire o nome de Paulo Freire e coloque do Fernão Dias, quer dizer, tira um educador, tira uma das maiores mentes do século XX, citada no mundo inteiro, aliás, é o cientista brasileiro mais citado na história, e coloca uma figura característica dos bandeirantes, né, que chama atenção pela violência, chama atenção pela brutalidade que foi, é característico disso. Agora, entrega o que as pessoas querem. Ah, muito bem, você é bolsonarista, você quer se preocupar com a calça e o tamanho da saia que vai ser colocado. Maravilha, nós vamos nos preocupar com isso. Agora você fica quietinho e deixa a gente aqui tocando as coisas na parte da economia, porque eu tenho uma série de banqueiros industriais que eu tenho que agradar aqui. Ou seja, se ele conseguir fazer isso, Atushi, eu não sei se a gente tem força em 2026 para encarar uma figura dessa, uma figura que não vai ter aquele chorume que Jair Bolsonaro destilava em todos os lados e que vai ser muito mais apetitoso para uma classe média brasileira, vamos dizer assim. A gente tem que tomar realmente muito cuidado com isso. Bom, o Luiz Preza está dizendo, Tarcísio é mais esperto que Bolsonaro, Lula tem que abrir o olho, os dois, né? Então é isso, quer dizer, eu também vi ali um projeto presidencial nascente, né, nesse evento do dia de ontem, né? O do Marcelo Jali, a Dora Sintra fala, Tarcísio e o crime na campanha, esqueceram? Olha, infelizmente o crime na campanha já foi arquivado, né? O inquérito já foi ali, quer dizer, o jogo institucional em São Paulo é muito pesado, né, Horta? E tem que perguntar assim. Papo de republicanismo, né? Não, tem que perguntar assim: quem é que foi morto? É preto? É periférico? É pobre? Quem é que matou? É policial? Então não vai dar em nada. Não vai dar em absolutamente nada. E o próprio Tarcísio sabe disso. As pessoas que fizeram aquilo são ligadas efetivamente à polícia de São Paulo e ele sabe que não vai acontecer coisa nenhuma. Isso dói. Agora eu te pergunto. Atushi, cadê o nosso ministro dos Direitos Humanos, cadê o nosso Judiciário Federal, né, o nosso ministro da Justiça Federal, que não estão em cima desse caso? Porque esse caso é um caso que dói na oposição, é um caso que teria condições de atacar efetivamente a própria reputação do Tarcísio. Mas não, estão deixando ali serem tocados de outra forma, estão deixando isso ser escondido e eu não estou conseguindo ver como a gente vai ter armas para combater esse tipo de coisa em 2026. A Elisângela Azevedo fala, conheço gente de Pernambuco idolatrando o Tarcísio, né? Está se criando aí um novo mito, né? Um Bozo de boca fechada, mais ou menos isso. E Dorian Passos, não entendo Horta fora do governo, né? Bom, Horta, não sei se já teve essa ambição, se era seu plano, mas está aí o comentário. Eu acho que o governo não gosta muito de mim, porque eu falo, entendeu? Eu tenho falado bastante, especialmente na questão da educação. Eu, Daniel Cara, nós estamos dando a cara para bater e questionando isso já com 60 dias. Na realidade, eu comecei a questionar isso antes dos 60 dias, que é exatamente para quando a coisa dá errado, e vai dar, não virem dizer assim, a gente não sabia. Não, a gente está fazendo isso. Agora, claro que essas coisas incomodam, né? As pessoas que estão nessas cadeiras de poder não querem de maneira nenhuma que você faça essas críticas, mas do meu ponto de vista, eu fui treinado e pago pela sociedade, ensinado pela sociedade para fazer esse tipo de coisa. A minha função é essa. Exatamente. Horta, vamos lá. Bom, o que você mais... Deixa eu só ler os comentários de Guaraci aqui, ó. CNN falseia informação sobre invasão do MST em fazenda na Bahia para dar a ideia de que o governo Lula permite isso. Não dão espaço para ninguém do MST fazer o contraponto. Atenção, PT, como é que você está vendo essa questão do MST que já está aparecendo, né? Muito boa essa posição do Guaraci de nos lembrar esse tipo de coisa, né? Quanto mais você aperta o governo, tira capital político do governo em outros lados, né? Especificamente aí na questão da economia, na questão desses ministros garganta que ficam aí dizendo coisas que não vão acontecer, menos espaço você dá ao governo para defender ações políticas legítimas. Então, veja, o MST fez uma ocupação e imediatamente um ministro do nosso governo veio a público dizer que o governo não vai aceitar ocupações ilegais de forma nenhuma. Gente, isso é bater de frente com um aliado da esquerda que foi essencial durante o período da pandemia e essencial para a eleição do presidente Lula. E aí você começa a perceber que nós estamos escolhendo parceiros errados nesse momento, para dizer o mínimo. Precisamos aceitar essas questões de invasão de terra?
o governo não precisa se manifestar sobre a legalidade ou ilegalidade dessas invasões. Deixa que a justiça se manifeste. A posição do governo é criar condições para que a sociedade seja mais justa. E se isso significa, de alguma maneira, reconhecer que o problema da terra no Brasil é um problema que não foi resolvido e que nós temos grupos organizados que fazem dessa questão o seu motivo de existência política, eu acho que é difícil a gente achar correto esse tipo de manifestação que criminaliza o MST ou que criminaliza esse tipo de atitude, especialmente nesse momento. Agora, a gente fica sem muito espaço para tentar organizar o governo em torno dessas ações e acaba transparecendo simplesmente a fala do ministro, como se o governo Lula fosse contra esse tipo de coisa, e aí nos dá problema com a base lá embaixo. O PT já passou por isso, Atush. Já foi chamada a atenção do PT, já foi chamada a atenção do governo sobre o distanciamento com as bases. Espero que a gente não caia nessa história de novo, de sair dançando valsa com a burguesia e esquecer efetivamente de botar o pé no barro para conversar com quem dá voto. Bom, você fala dançar valsa com a burguesia, vai ser relançado em breve aí o Conselhão, né? O Conselho o Conselho Econômico Social, que foi uma das marcas do governo Lula. Eu queria só destacar uma notícia que está em destaque no Brasil 247 também e trazer aqui para você, que é essa questão do Supremo Tribunal Federal, né? Tá curioso, tá meio estranha essa pressão de várias frentes do governo pela mulher negra, uma pressão anti-Cristiano Zanin, né? Obviamente não é nada contra as mulheres e muito menos contra as mulheres negras, né? Mas por que esta pressão neste momento? Por que um movimento tão forte contra o Cristiano Zanin Martins? Bom, primeiro o seguinte, né, Atush? Eu já disse, já escrevi nas minhas redes que eu sou contra esse tipo de pressão. Veja bem, eu não sou contra se indicar uma mulher negra para o STF, não sou. Sou contra você pressionar o presidente para esse tipo de coisa, porque acho que ter no currículo apenas a questão mulher e negra não é suficiente para colocar no STF. Aí vai se dizer, não, Fernando, mas não é só isso, ela tem anos de trabalho e não sei do que. Para mim não é suficiente. Eu acho que o STF não é um filme, não é Hollywood, não é um desfile de beleza para que você tenha que botar pessoas lá para que as outras se sintam representadas. Ali é um órgão que trabalha numa injunção de estruturas de poder muito grande. O STF é um dos freios e contrapesos que o executivo tem sobre o judiciário. Lembra daquela história dos freios e contrapesos? Apenas um poder pode segurar o outro. Então, o executivo contém o judiciário o legislativo o executivo, e eles se formam, portanto, nessa condição de luta por espaços. O STF no Brasil é uma dessas ferramentas de freios e contrapesos. E é preciso se colocar no STF pessoas que não só sejam terrivelmente de esquerdas, mas que tenham coragem para tomar atitudes em momentos decisivos. E nós vimos que nós temos ministros que não têm essa coragem, haja vista o que foi feito, o que fez o ministro Fachin, que depois de ser, por tantos anos, advogado do MST, nomeado para o STF, foi ser um dos próceres da Lava Jato e jamais abriu a boca para questionar isso, né? Então, longe de eu achar que não se pode indicar uma mulher negra, nunca jamais diria isso, acho que a prioridade hoje é indicar pessoas que sejam corajosas o suficiente para bater de frente com esse establishment. Se tiver mulher negra com currículo e capacidade de fazer isso, tanto melhor. Mas eu não vai sair da minha boca nenhum tipo de pressão ao presidente com relação a isso, porque eu sei a importância que o STF vai ter na vida de todo mundo nos próximos anos. É interessante, né? Você falando assim, quer dizer que eu também concordo com você. Obviamente não sou contra mulheres negras no STF, mas também sou contra que se coloque a faca no pescoço do presidente da República. E como você vê o fato agora a pressão a partir do próprio vice-presidente? Eu acho que está todo mundo respondendo a uma bandeira que foi levantada na campanha e que é uma bandeira válida, né? Mas que está tomando um dimensionamento inapropriado, no meu entendimento, inapropriado no tempo, não na necessidade, mas no tempo. Essas questões referentes à representatividade de outros grupos sociais, elas precisam ser atendidas no longo prazo, elas precisam ser medidas estruturais na sociedade e não meramente
meramente espaços conjunturais de demonstração de poder. Então, agora eu vou botar aqui uma mulher negra no STF, não me preocupo com mais nada, e a partir daí, então, esses movimentos estão atendidos. Não é assim que funciona. Uma mulher negra no STF não vai resolver nós termos 5 de cada 7 pessoas presas no Brasil sendo jovens negros. Né? Não vai, essa solução não é dada nesse passe de mágica. Está se trabalhando com soluções que não, aliás, com ações que não vão resolver os nossos problemas e podem criar outros. Agora, eu também acho, viu, Atush, que o Zanin não seria o nome mais, vamos dizer assim, mais correto nesse momento. Mas é outra questão, porque se fosse o Pedro Serrano, o Lênio Streck, o presidente seria pressionado da mesma maneira. Seria, mas em níveis diferentes. Um anti-lava-jatista, né? Não, mas em níveis diferentes, né, Tuxa? É isso que eu estou dizendo, em níveis diferentes. Então, no meu entendimento, até em termos de conhecimento de direito, não dá para comparar um Pedro Serrano, um Lênio Streck, outros tantos que nós temos por aí, viu? Não são os únicos. Nós temos, por exemplo, o desembargador Favreto, que também podia estar nesse ramo. Não tem como comparar o conhecimento deles de direito com o conhecimento do Zanin nesse momento, né? Também não tem como comparar a importância que o Zanin teve nesse momento político brasileiro por mais que o Serrano e todos os outros tenham participado disso. São coisas diferentes que ficam difíceis de ser comparadas, mas eu tenho a impressão que a legitimidade de uma indicação do Zanin vai ser duramente questionada em todas as instâncias de poder no Brasil, e eu tenho muito medo, porque o presidente Lula já fez isso. O presidente Lula gastou uma quantidade gigantesca do seu capital político para indicar e fazer passar o nome do Toffoli, que tinha oposição, inclusive, dentro do próprio PT. E nós vimos o resultado disso. Qualquer um que tenha visto efetivamente a forma como o ministro Toffoli organizou o seu mandato frente a todos os problemas que nós passamos, deve ter ficado com uma pontinha de indignação, pelo menos porque claramente nós erramos. Será que nós vamos fazer isso de novo? Vamos mobilizar capital político a rodo para colocar um nome definitivamente lá e depois, daqui a pouco, não dá resultado? Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, mas tenho certeza que o presidente está muito atento a essa situação. A gente não está trabalhando aí, né, com alguém que seja neófito. Não é a primeira indicação do presidente, e mais, o presidente sabe exatamente indicações ruins onde é que vão terminar, porque as outras terminaram com ele na cadeia, né? Bom, Odete aqui discorda de você, está dizendo o doutor Cristiano Zanin no Supremo. Queria agradecer aqui também a Estela. Estela, a Elizabeth me mandou o e-mail, copiou e enviou o anexo, mas assim, de qualquer maneira, eu vou, se você quiser, eu passo o telefone dela diretamente para resolver essa questão. Horta, uma palavrinha final, então, antes da gente fechar essa live dessa semana e pedir para o pessoal continuar aqui na TV 247. Então, eu queria que a gente se preparasse bastante para as grandes mudanças que estão vindo por aí no cenário internacional, né? Eu acho que a questão da guerra da Ucrânia deve ter alguma balançada grande nos próximos dias, tá? A Rússia vem tomando muitas posições da Ucrânia, especificamente posições fortificadas que vão dar a ela condições de avançar em território ucraniano, e de alguma maneira vai se resolver essa questão do auxílio ocidental à Ucrânia mais cedo ou mais tarde. Se não ainda nesse ano, que eu acho que vai, mas vamos olhar a campanha de Donald Trump, que já se estabelece totalmente em cima da ideia de que ele, Trump, pode trazer a paz, acabando com essa guerra no dia seguinte. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado e ver como o Brasil vai se colocar nisso tudo. E, acima de tudo, Atush, cobrar o governo, fazer aquilo que o presidente falou. Em vez de a gente ficar só batendo palma, a gente começar a fazer crítica em tudo que a gente acha que, na realidade, podia ser melhorado. Obrigado, Horta. Até semana que vem. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Valeu, gente. Abraço.